Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, do Evangelho segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele, vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhes disse: Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, e vai para a fossa. Assim, Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: O que sai do homem, isso é que o torna impuro, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É preciso tomar muito cuidado para não manipular a palavra de Deus, o que Jesus diz aqui, e usar a palavra de Deus como pretexto para dizer o que ela não diz. Jesus declara que todos os alimentos são puros, em relação à mentalidade que as pessoas tinham naquela época de que certos alimentos tornavam a pessoa impura. Não pode comer carne de porco, não pode comer esta parte do animal, não pode comer esse outro animal. Temos no livro dos Atos dos Apóstolos uma passagem na qual Pedro tem uma visão de vários animais quadrúpedes descendo do céu em um lençol e uma voz que dizia: toma e come. E ele dizia: eu nunca comi nada impuro. Então essa mentalidade, essa compreensão que eles tinham, provavelmente misturada com alguma consequência de ordem sanitária. Mas a questão é, Jesus está dizendo que todos os alimentos são puros em relação a essa mentalidade. E isso vem em seguida àquela questão dos discípulos comerem sem lavarem as mãos, sem seguirem as tradições recebidas dos antigos. Essa passagem jamais poderia servir de pretexto para alguém dizer: eu posso beber álcool à vontade, eu posso usar qualquer droga, qualquer produto químico, qualquer coisa tóxico-dependente ou que causa a dependência, porque não é isso que torna o ser humano impuro. Isso aqui seria uma manipulação indevida. Afinal de contas, a medida de todas as coisas vem de dentro. É o ser humano quem mede o que ele toma, o que ele consome e quanto consome. Então, essa palavra, de modo nenhum, poderia servir de pretexto para alguém justificar seus vícios, suas dependências, seus exageros, sua embriaguez. Existem outras passagens do Novo Testamento e do Antigo Testamento também que falam contra essas coisas. Então a palavra de Deus não deve ser manipulada e usada como pretexto, mas entendida no modo como Jesus está dizendo, em relação àquela mentalidade de que certos alimentos são impuros. Jesus diz: o que você come não atinge o seu coração,
sua liberdade, sua vontade, sua consciência. Isso está mais do que claro, que Jesus, mais pedagógico disso, não podia ser. Quando os discípulos perguntam depois, não tinham compreendido, ele diz: nada do que o ser humano come vai para o coração, vai para o estômago e depois vai para a fossa. Já outras coisas que ele consome, que entram nele e não necessariamente entram pela boca, como por exemplo as coisas que entram pelos olhos, alguém alimenta a sua malícia, a sua maldade, cobiçando, vendo, se dando e se permitindo o uso excessivo, desordenado da sexualidade, por exemplo, a pornografia, por exemplo, e a pessoa, então, está sendo atingida assim no coração por uma coisa que está entrando de fora. Mas não é a questão de um alimento, é uma questão daquilo que atinge a liberdade. Jesus insiste, repete diversas vezes, o que vem de dentro é que torna o homem impuro. E fala do coração, símbolo na Sagrada Escritura da liberdade do ser humano, do seu sentir e do seu pensar também, como se fosse o núcleo onde está a alma do ser humano. Então, aquilo que atinge o coração do ser humano, aquilo que faz com que ele alimente maldade, isso sim, isso torna impuro o homem. Não é difícil de compreender. E, tirando consequências, então, da palavra de Jesus, é claro que seria importante para nós sabermos quais são as coisas que a gente permite que entrem na nossa vida e que são capazes de tornar o nosso coração impuro. Porque essas coisas nos interessam. Precisamos saber quais as coisas que nós deveríamos evitar. Lembrem-se que em outra passagem, metaforicamente, Jesus diz: se o teu olho te leva a pecar, arranca-o. Não quer dizer que eu posso ver tudo, que eu posso consumir tudo, que tudo convém. São Paulo dizia: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Cuidar do nosso coração, cuidar da nossa mente, ter bons pensamentos, usar a nossa imaginação para o bem, nossa criatividade, colocar rédeas nas nossas ambições desmedidas, que Jesus cita. Ele faz uma lista exaustiva, mas naturalmente não é completa. Nós poderíamos completar ou continuar escrevendo nesta lista as tantas coisas que nós temos no coração que nos tornam impuros, que nos tornam maus, e deveríamos então aproveitar para viver esta palavra de modo a tirar consequências muito concretas para a nossa vida. Rezemos. Velai, ó Deus, sobre a vossa família com incansável amor, e como só confiamos na vossa graça, guardai-nos sob a vossa proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia. Fiquem com Deus.